galera, como vocês viram aí no vídeo de introdução e também no título do vídeo, vocês já estão sabendo que a gente hoje vai falar dessas duas peças aqui, né? São os coletores de admissão e escapamento. São duas peças que eu me orgulho bastante de ter construído. Foi um trabalho muito difícil trazer essas peças para a realidade, né? Elas nasceram no computador, no software de CAD, e foram vários meses aí de projeto, de simulação e de construção, né? O coletor de admissão aqui são basicamente as peças fundidas, né? Que são essas duas aqui embaixo, que fazem a transição da corneta ali do pleno por um duto circular e depois para o duto do cabeçote do Opala. Então o encaixe no cabeçote é perfeito, então não preciso fazer nenhum trabalho ali para fazer o encaixe, né? Tudo impecável ali embaixo. Em cima é bem simples, né? Um tubo de 5 polegadas de alumínio e várias chapinhas que foram cortadas no laser, né? Então encaixa perfeito assim. E a solda foi bem fácil, né? Porque não tem que ficar brigando com os gaps aí na solda. E do lado de cá, que é o coletor de escapamento, também teve a flange cortada no laser. E os dutos aqui seguem a mesma área do duto do cabeçote, né? Então não tem nenhuma restrição ali, nenhuma mudança de seção. Isso ajuda bastante o fluxo. E a construção dele aí, como vocês podem ver, é um 4, 2 e 1, né? Então juntei o cilindro 1 e 4 aqui na frente e o 2 e 3 atrás ali. Estão praticamente na mesma posição aqui, né? A junção deles, do primário. E o secundário junta lá debaixo do carro, para aqui na sonda lambda. E depois a V-band aqui que junta com o restante do escapamento do carro, né? Que é de 12 polegadas até o final. Aqui na mesa também tem um filtro de ar que eu vou usar. Um mangote de silicone para juntar o coletor de admissão no intake. Uma sonda lambda aqui. E também tem duas peças aqui que foram os primeiros testes da fundição, né? Então vocês podem ver aí que são peças bastante interessantes, que deram muito trabalho também para fazer. É um detalhe da corneta aí que eu falei. E a outra peça está segurando o escapamento lá. E aí, começando do começo, né? A gente tem aqui a admissão. E vocês podem notar também que a gente tem aqui o passado e o presente / futuro aí, né? Então são duas peças que cumprem a mesma função, né? Que é controlar a vazão de ar e misturar esse ar com combustível, mas que fazem isso de maneiras completamente diferentes. E aí, essa peça aqui tinha que ser uma peça barata de se produzir, tinha que ser rápido de fazer. E aquela peça lá é uma peça que é mais focada em otimização e é mais focada em performance, né? Então saíram resultados aí bem diferentes. Além do óbvio que esse aqui é um coletor projetado para injeção eletrônica e esse aqui é um coletor carburado. O carburador vai aqui em cima, né? E aí deve estar se perguntando assim, mas por que você não comprou um coletor desse estilo aqui, que já tem os bicos, já tem a borboleta, tudo certinho aqui, que não precisa de fazer muita coisa? Aí eu te pergunto, né, qual que é a graça de fazer isso? Então, eu sempre tento otimizar mais as coisas, né? E desse pensamento nasceu esse coletor aqui. Então vamos falar um pouquinho desse estilo de coletor aqui e das suas limitações também, né? Então vocês podem ver que a primeira coisa que é notável é que o ar entra aqui perpendicularmente com o duto, né? Então, imagina o ar entrando aqui em alta velocidade e ele tem que parar para fazer uma curva para vir para cá. É a mesma coisa você no carro, né? Você tem que frear para fazer a curva e quando é uma reta só assim, você consegue ir mais rápido, né? E mesmo quando tem uma curva, se ela for uma curva que é mais suave de se fazer, você consegue fazer com uma maior velocidade e uma maior eficiência também, né? E o ar, ele tem esse mesmo pensamento, né? O ar é preguiçoso. Então ele não gosta de fazer curvas com canto vivo, por exemplo, ou uma curva que é de 90 graus muito fechada. Então, vocês podem ver aí que todas as coisas assim que envolvem fluxo de alguma coisa, seja de ar, de água ou sei lá do que, sempre vai ter uma forma, assim, uma construção que é mais arredondada, que é mais suave. Que é o contrário disso aqui, né? Mas no carburador funciona bem, porque
é necessário que essa peça aqui seja quente, né, para atomizar o combustível. O ar passa aqui, ele se mistura com a gasolina aqui, né, mas ele não se atomiza, tipo assim, 100%, né? Então, aqui embaixo ainda tem uma conexão com o escapamento para aquecer isso aqui e tornar isso mais eficiente. E aí tem todas essas questões aqui, né, das curvas fechadas e das transições bruscas aqui dentro. E aí, na análise de fluxo no computador lá, né, no software, eu consegui chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo. Então vocês podem notar que, embora o comprimento aqui seja semelhante, né, dos dutos, do duto para frente aqui até a borboleta é completamente diferente, né? E também a posição dos injetores. Aqui não tinha, né, mas os que são desse modelo são aqui, que é uma coisa que eu não gostei muito. Eu vou explicar mais para frente por quê. E aí, falando dessa peça nova, como eu disse antes, né, ela foi projetada em CFD, né, que é análise de fluxo computacional. E vocês podem notar como é suave aqui as transições e as entradas do fluxo de ar, né? Tanto do pleno, que é a junção aqui depois da borboleta para todos os cilindros, quanto do duto aqui, né, do cabeçote. Então eu consegui copiar a forma do duto do cabeçote do Opala aqui, e isso aqui se encaixa perfeitamente lá, né? Então não tem nenhuma quina aqui, não tem nenhum calo, e é um encaixe assim impecável. E falando da parte de cima aqui, né, vocês podem notar essa corneta aí bem grande que eu consegui incorporar aqui no projeto. Isso aqui facilita demais, né, que o ar, como eu falei, ele não gosta de fazer uma quina brusca. Então se eu colocasse o tubo direto aqui, ele ia perder muita eficiência, né? Então você tem essa entrada aqui. Vocês podem ver que carro de corrida aí usa bastante isso, né, na admissão. E aqui na peça completa, vocês podem ver como é que isso tudo se integra, né? Então essa peça aqui foram meses aí de projeto no computador, né? E depois foram mais alguns meses também para conseguir construir isso. E aí a simulação eu fiz de forma que fosse com vários ângulos de borboleta, né? Porque a borboleta fechada assim se comporta de uma maneira e a borboleta totalmente aberta se comporta de uma maneira completamente diferente. E aí eu consegui chegar assim no meio termo que eu fiquei bastante satisfeito. Então eu consegui a forma e só tinha que arrumar uma maneira de construir isso, né? Então vocês podem ver que tem acabamentos diferentes aqui, né? A parte de cima e a parte de baixo aqui, e as laterais são tubos e chapas, né? Aqui onde está minha mão é um tubo de 5 polegadas que eu usei, e as pontas aqui são chapas de alumínio que foram cortadas no laser, né? Então tiveram assim um encaixe muito bom para poder soldar. E a parte de baixo, que foi a parte que deu bastante trabalho, né? Vocês podem ver que é uma peça fundida. É um processo de fundição que eu vi pouca gente no Brasil usando, né? Que se chama PLA perdido. PLA, para quem conhece aí um pouco, é um filamento de plástico, né, de impressão 3D. Então vocês podem ver nessa peça aqui que tem até as linhas aqui, né, da impressão. Então é basicamente um processo de cera perdida, né, a grosso modo assim. E usando esse processo eu consegui fundir essas peças aqui para fabricar esse coletor, né. E aí eu falei dos bicos, né? Então vocês podem ver que o bico aqui, ele está nessa posição que é paralela ao fluxo aqui do duto, né? Isso me dá uma atomização de combustível muito boa. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui dentro, mas tá vendo? Ficou bem no centro aqui do duto o injetor. Isso me traz uma eficiência muito boa aí na atomização do combustível, né? Vou também colocar umas imagens do CAD aí ao longo do vídeo para vocês irem vendo como é que ficou essa parte interna aqui do pleno, né? Essa parte de cima aqui, como é que ficou a entrada dos dutos e também a parte aqui embaixo
dos bicos injetores, né? Como é que se integrou aqui no duto do cabeçote, do coletor. E aí vamos falar de peças aqui agora, né? Que vocês devem estar se perguntando também. O bico e as fotos eu já falei, né? Um bico de Nissan March e também de Mitsubishi ASX. Trava-língua esse nome. Mas são bicos aí que tem a ponta longa, né? E como vocês podem ver aí no CAD, essa ponta longa é necessária para atravessar a parede do duto aqui. Essa válvula aqui é uma válvula de controle de marcha lenta, que é PWM. Se eu não me engano, ela é de Vectra. Então são dois fios aqui, né, que controlam uma abertura para controlar a velocidade da marcha lenta aí, né? Então vai ser um carro assim que vai se comparar a um carro original, né, que você pode manobrar ele só na embreagem. Quando ligar a farol e a ventoinha, o carro não vai ficar tremendo, não vai morrer e tal. Vai ficar um negócio bem interessante. Aqui em cima, essa borboleta é de Astra 2.0, a cabo, né, obviamente. E esse diâmetro aqui é de 55 milímetros, né? Então é um bom diâmetro aí que vai me dar o desempenho que eu quero, mas também que não vai ficar excessivamente grande, né? Fazendo aquele carro que é chato de dirigir, tipo assim, no dedinho, sabe? Que você tá passeando assim, o carro que é um carro muito arisco, muito, como se diz assim, meio desconfortável de andar, né? Então é uma borboleta de um tamanho bom. E aqui em cima, esse sensor aqui é um sensor de temperatura e pressão, né, do coletor. E aí é um sensor da linha FIT. E é basicamente isso, é uma peça assim relativamente simples, né, mas que deu bastante trabalho de projeto e de simulação, né. Aqui é uma saída de vácuo, né, para o servo freio. Essas duas chapinhas aqui são para passar o chicote elétrico, né, para deixar amarradinho aqui, não correr risco de pegar no escapamento. E aqui em cima tem um suporte do cabo, né, que foi até uma coincidência bastante interessante aí, que eu vou conseguir usar o cabo original do Opala. Então não vou precisar fazer nenhuma modificação aqui, nem sair procurando um outro cabo aí para usar. E eu fiquei bastante contente com o resultado dessa peça. Então vamos falar agora do outro lado da coisa, né, que é a exaustão. E aí chega a hora da exaustão, né? Então, depois de ser admitido e comprimido, passado pelo ciclo de potência, o ar tem que sair do motor, né? E aqui, novamente, né, o passado e o presente e futuro. Então, são duas peças que têm a mesma função, assim como o coletor de admissão, né? No caso da exaustão é coletar os gases, né, de todos os cilindros e juntar isso num tubo só para conseguir sair lá para os abafadores e sair do carro, né? Então vocês podem ver aí também que são dois projetos completamente diferentes, né? Dá para ver principalmente o comprimento, né? Essa peça aqui é curtíssima, falando do comprimento do duto, né, que sai daqui do cabeçote até aqui na junção. E também da forma propriamente dita, né? Então vocês conseguem ver aí como que é diferente. Então, assim como o coletor de admissão é uma peça de um carro de produção em massa, né? Então, isso aqui tem que ser barato de fazer, isso aqui tem que ser fácil de fazer e rápido, né? Então, é uma fundição de ferro fundido, né? Que é feita lá em poucos minutos, assim como o coletor de admissão. E tem pouca usinagem, né? Então usina aqui, faz as roscas e tal, e tá pronto. Não tem muita dor de cabeça. E já esse coletor de trás aqui é um coletor tubular, né? Que no meu caso aqui foi feito sob medida. E também passou pela aquela fase de projeto, né? Então fiz uma análise aqui de fluxo das junções. Fiz umas contas aqui, né? Para calcular esse comprimento aqui. Então é uma peça assim que é bastante especial aí. Então, assim como eu falei lá do coletor de admissão, ele tem esse buraco aqui, ó, para aquecer a admissão, né? Para tornar mais eficiente aquela coisa da atomização, né? Como aqui no projeto novo vou usar bicos injetores, né? Que melhoram muito essa questão da atomização, eu não preciso mais desse aquecimento, né? E como meu carro não é álcool também, vai ser gasolina, eu não preciso disso. Então vocês podem ver que essa função de aquecimento foi eliminada desse coletor novo, né? E uma outra coisa que chama bastante atenção é a mesma coisa do gás, né? Que
Vocês podem ver aqui como é bastante limitada a geometria desse coletor. Então ele tem que ser curto aqui, né, para caber a admissão, para caber o carburador. E isso gera uma curva bem fechada logo na saída do escapamento, tá vendo? E como eu falei, né, o gás é preguiçoso, então ele não gosta de fazer curva, ele não gosta de passar por transições bruscas. E vocês podem ver, né, que ele tem uma transição brusca aqui para sair do cabeçote, aí esse cilindro aqui sopra contra esse cilindro. Então fica um brigando com o outro aqui, né, para ver quem vai sair. E no meio dos dois aqui tem esses dois que tá soprando aqui também. Então é uma coisa assim bem caótica, né? Não tem aproveitamento da acústica, né, que acontece dentro desses dutos de escapamento. E aí, brincando com os comprimentos também, eu consigo mexer na faixa de torque e de potência do motor, né? Então tem aquele consenso, né, de quanto mais curto é esse coletor aqui, mais alto é a faixa de potência e torque. E quanto mais longo, mais baixa a faixa de potência e torque. Então, como é um carro aí que vai ser usado principalmente nas ruas, você ter um torque mais embaixo, você deixa o carro muito mais divertido, né? Aquele carro que é rápido de saída, que é um carro que acelera bem. E é um carro eficiente, né? Que você não precisa ficar esgoelando o carro para acontecer alguma coisa. Então eu escolhi esse coletor aqui o mais longo possível. A saída dele ali termina quase lá na alavanca de marcha, né, na transmissão. Então ficou um coletor bem legal aí. E assim como o coletor de admissão, foi calculado isso aqui, né? Então isso aqui não é assim à toa, né? Então tem cálculo aqui do comprimento primário, tem cálculo do comprimento do secundário. E tem tudo nos livros aí, né, do Haywood, do Blair. E se procurar na internet aí, vocês acham. Vou deixar o nome na descrição aí certinho, pra vocês aprenderem também. E assim como a admissão, né, a flange aqui do cabeçote foi cortada no laser também. Então tem o mesmo formato do duto, para não ter aquele problema de gerar um degrau ali na saída e atrapalhar o fluxo, né. E é uma peça assim, que não tem muito o que falar, né. É um coletor de aço carbono. O tubo é de 41 milímetros interno, que tem a mesma área do duto do cabeçote, né, para não gerar uma restrição aqui. E esse junto aqui, na última junção aqui, né, tem o encaixe aqui da sonda lambda, que é imprescindível aí, né, para o acerto do carro. E também uma V-band aqui para facilitar aí desmontar e montar o escapamento, né. Aí de eu achar que tem um visual bem bacana. Então essa é a peça, pessoal. E agora eu vou montar tudo lá no carro para mostrar para vocês como é que ficou lá o encaixe de tudo, né? Uma eternidade depois.